tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ao longo de 6 meses, aplicamos uma pesquisa em Portugal, indo por várias cidades, mas o nosso QG montamos aqui na cidade do Porto, na rua Monte dos Burgos, e aqui do 4º andar é que desenvolvemos a pesquisa teórica. Quando eu chego numa cidade nova, a primeira questão é mapear os pontos que garantam sobrevivência. E aqui no Porto não foi muito difícil. Padaria e padaria. E numa das padarias do bairro, ou doçaria, viemos provar alguns quitutes portugueses. O pastel de bacalhau, bolo rei e o famoso pastel de nata. Eu sou a professora Eleni Morgenstern e esse é o canal do portal Arte Design, que hoje está em Porto, Portugal, mais especificamente no Centro Histórico, em frente à Igreja Heitor dos Clérigos. Esse vídeo inaugura uma série de vídeos onde nós vamos nos rastros do barroco de norte a sul de Portugal, passando por cidades incríveis, conhecendo sítios históricos e pontos turísticos encantadores. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre o barroco na cidade do Porto, que é conhecida como a Cidade Barroca. O barroco, com seus contrastes de claro e escuro, emprego de decorativismo e dourados, emoção, dramaticidade e dualidade entre sagrado e profano, ficou conhecido como o estilo mais suntuoso e ornamentado da história da arte. Em suas origens, desenvolveu-se em países predominantemente católicos, como Itália e Portugal, tendo a igreja como principal mecenas e a religiosidade como temática fundamental. O barroco, movimento artístico nascido na Roma italiana no século XVII, rompeu com um dos conceitos deixados pelo Renascimento, movimento cultural anterior, que defendia a primazia da razão sobre a emoção. A Igreja Católica pretendia, por meio da dramaticidade das obras e imagens, recuperar os crentes divididos pela Reforma Protestante e atrair novos fiéis. Já em terras protestantes do norte europeu, como Holanda, Inglaterra, as imagens não eram aceitas e a temática barroca pautou-se em paisagens, naturezas mortas, retratos e cenas do cotidiano. Para além das questões religiosas que estão nas origens do barroco, destaca-se a ousadia estética desse movimento que promoveu significativas mudanças nas representações do período moderno. Em Portugal, o gosto barroco do decorativismo, emoção, aplicação de dourados, teve sua influência primeira no barroco italiano e foi personificado a partir das possibilidades do comércio de ouro e gemas oriundas do Brasil, na época colônia de Portugal. Há que se referenciar também o período tardio em que se desenvolveu o auge do barroco em Portugal e no Brasil, já no século XVIII. Estamos na Praça de Lisboa, que fica na cidade do Porto, em frente à Igreja Heitor dos Clérigos. Trata-se de um conjunto, constituído por um museu, uma torre e uma igreja, e é um projeto do arquiteto Nicolau Nazoni, que é um arquiteto que se destacou no período barroco aqui em Portugal. A arquitetura dos clérigos, um bom exemplo do barroco português, caracteriza-se pela irregularidade e exagero nas formas, que originam um efeito cênico surpreendente. Salientam-se as plantas irregulares, as fachadas onduladas,
realçadas por uma contraposição de saliências, sacadas e reentrâncias, arcos interrompidos e uma grande profusão de variadas janelas, complementadas pela exuberante torre. A igreja e torre integram uma edificação do século XVIII, de inspiração barroca, que marcou a configuração urbana da cidade. A galeria que circunda toda a nave, possibilitando observar a igreja no seu todo, é também uma característica singular deste templo. As várias janelas existentes permitem a entrada da luz, que realça o esplendor da talha dourada presente na igreja. A capela mor é ladeada pelo cadeiral e pelos 2 órgãos de tubos ibéricos ou a portuguesa. Ao fundo, a espaçosa capela mor, de forma retangular oblonga, é embelezada com um altar de mármore e um retábulo de inspiração rococó. A igreja e a torre estão unidas pela Casa da Irmandade, que desde 2014, após a sua musealização, está aberta ao público. O percurso pela Casa da Irmandade, onde se localiza hoje o museu, propicia um regresso ao passado, a experiência de percorrer espaços que em outros tempos foram privados e destinados ao cotidiano da Irmandade dos Clérigos. O museu possui um acervo constituído por bens culturais de valor artístico considerável do século XIII até o século XX, constituído por coleções de escultura, pintura, mobiliário e ourivesaria. No ano de 1753, a pedido da Irmandade dos Clérigos, o arquiteto italiano Nicolau Nasoni apresentou o projeto para uma torre cineira e, em 1754, iniciaram-se as obras daquela que viria a ser a mais bela e altaneira torre. Em julho de 1763, com a colocação da cruz de ferro no topo, deu-se por finalizada a sua construção. A mais de 75 metros de altura, depois de subir 225 degraus e chegar ao topo da torre, a vista sobre a cidade deslumbra. A Torre dos Clérigos é considerada o ex-libris da cidade e um excelente miradouro sobre esta. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer o Palácio do Freixo, que é uma arquitetura civil representativa do período barroco, muito interessante. E aqui ao fundo está a Ponte do Freixo, que faz parte das famosas 6 pontes que ligam Porto à Vila Nova de Gaia. Essa ponte rodoviária, por ela passam cerca de 100 mil veículos ao dia. Sou do fado, como sei, vivo um poema cantado, de um fado que eu inventei, a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar. Nós estamos agora aqui em frente à fachada do Palácio do Freixo. Nossa intenção é entrar, mas eu não sei se vai ser possível, porque ali agora existe uma pousada e é um lugar muito sofisticado. Não é bem assim para se entrar. Então, pensei em demonstrar os meus dotes de poliglota, falando 4 línguas. Falar um pouquinho inglês, um pouquinho espanhol, falo português e falar a 4ª língua que eu descobri com alguns portugueses que eu falo, que é brasileiro. Estamos aqui em frente à fachada frontal do Palácio do Freixo. Esse palácio tem uma história linda. Ele é representativo da arquitetura civil do período barroco. E sabe quem fez o projeto? Nicolau Nasoni. Ele foi convidado por Dom Jerônimo Távora. Távora e Noronha, Dom Jerônimo Távora e Noronha, Dom Jerônimo Távora e Noronha.
a convite de Dom Jerônimo Távora e Noronha. Acertei o nome! O Palácio do Freixo foi construído no século XVII. Nicolau Nasoni, arquiteto vindo da Toscana, Itália, foi convidado para projetar a edificação do Palácio do Freixo. O artista italiano viera para o Porto em 1725, principalmente pelos conhecimentos e qualificações no âmbito da pintura decorativa. Para além disso, Nasoni, superando-se nas artes arquitetônicas e pictóricas, acabaria por influenciar a arquitetura barroca do norte de Portugal e, em particular, da cidade do Porto, onde o Palácio do Freixo ocupa um lugar de destaque. Alguns dos afrescos de Nicolau Nasoni ainda podem ser vistos no restaurante do hotel. O projeto de Nasoni foi claramente influenciado pelas características do terreno, onde deveria erguer-se toda a quinta, bastante limitado quando comparado às áreas disponíveis na região. E estamos no interior da Igreja da Misericórdia, que fica ao lado do Museu da Misericórdia. A edificação da igreja data de 1550, mas no século XVIII foi necessária uma grande intervenção por conta de problemas estruturais causados principalmente pela umidade, e nesse momento foi convidado o arquiteto Nicolau Nasoni, que auxiliou com o projeto de algumas partes aqui da igreja. Por exemplo, a fachada externa é de autoria de Nasoni. O interior, entretanto, prevalece característica neoclássica, que é de um outro momento de intervenção da igreja. Nesse mesmo momento, a abóbada maneirista de caixotões seria substituída pela atual em tijolo revestido a estuque. Nasoni foi ainda o autor do arco sobre o coro e das movimentadas esculturas barrocas em granito que se erguem sobre o frontão da Capela Mor. Em 1866-67, ocorreu um novo momento de obras de restauração. Os azulejos primitivos que tinham sido colocados entre 1629 e 1639 foram substituídos por azulejos azuis e brancos. Nesse mesmo momento, os painéis do retábulo mor, de onde foram retiradas as restantes pinturas de Diogo Teixeira, foram revestidos por azulejos relevados da fábrica Carvalhinho. No local originalmente ocupado pelo sacrário e pelo painel central do segundo nível, foi, na mesma campanha de obras, colocado um retábulo ao gosto neoclássico. E agora, Livraria Lelo, mas a fila vamos ter que encarar. O edifício em que se encontra a Livraria Lelo, classificado como movimento de interesse público em 2013, foi inaugurado em 1906. A edificação distingue-se pela sua fachada em estilo Arte Nova, com detalhes neogóticos. No interior, para além dos livros, pode admirar-se um ambiente diferenciado, destacando-se a escadaria com decorações em gesso pintado, imitando madeira, que leva ao piso superior, e um impressionante vitral no teto. Nos pilares, à esquerda e à direita, distingue-se os bustos de ilustres representantes de letras, Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Tomás Ribeiro, Teófilo Braga e Guerra Junqueiro. A fama mundial da Lelo iniciou a partir de rumores de que a escritora J.K. Rowling teria se inspirado nela depois de ter passado uma temporada em Porto, para imaginar as escadas na série de romance transformada em filme Harry Potter. Não há provas de que isso seja verdade. A própria escritora o negou. No entanto, isso não impede de que os turistas a visitem e imaginem essa conexão. E depois dessa visita incrível na Livraria Lelo, nós encerramos esse vídeo.
Deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe a nossa série referente a Portugal pelo canal do portal Arte Design.